Aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui de novo com mais um Conversas do Vetter, né? Hoje a ideia é falar sobre as corridas de carreteiras, né? Contar um pouco dessa história aí desde o início, passando aqui as corridas em Porto Alegre, no nosso estado. A gente está aqui hoje, então, com o Paulo Renner, né? Que é o especialista em fora, em corridas, né? Já tem um livro publicado, tá para sair mais outro. É sócio do Veteran Car Club, né, de Porto Alegre, já há muito tempo. Acho que é o sócio número 84, se não me engano, né, Paulo? Por aí. Tem muita história no clube, né? Fez parte de muita coisa lá no clube, ajudando a preservar o antigo mobilismo. O César Maciel, que é sócio do Veteran, é nosso diretor de eventos. E o grande Alexandre Fornari, que é professor, skatista, surfista, antigo mobilista, e tem muita sabedoria também sobre carro antigo, muita coisa para nos contar. Então tá, bom dia a todos e vamos lá, começar mais esse bate-papo aí sobre carreteiras e toda essa história aí fantástica desse pessoal pioneiro que fazia essas corridas. Paulo, eu jogo a bola para ti aí, tu que é um exímio conhecedor desse assunto, né? Já tem um livro publicado, estudioso, né? Garimpa dados e fotos, tudo sobre isso. Nos conta um pouco essa história, assim, desde o início, como é que foi tudo, como é que surgiu tudo isso? Começou com umas conversas que eu morava perto do Luiz Fernando Andretta, ele tinha um posto de gasolina, então aquelas conversas e pensou que ninguém tinha nada guardado como arquivo para saber quando é que começou, quem era. Então surgiu a ideia de fazer o primeiro livro, né? Foi lançado em 92. Sim. 2.000 exemplares, que esgotou assim rapidinho. Foi rápido. O pessoal não tinha, ninguém tinha dados para procurar. Então o que eu fiz? Para conseguir os dados, passei tardes e tardes nos arquivos do Correio do Povo, da Folha da Tarde, que eram os jornais que acompanharam desde o início todas as corridas do Rio Grande do Sul. Sim. Aí, então foi daí que surgiu, em 1926, que eu descobri a primeira corrida, pelo menos que foi documentada em algum lugar, que foi o jornal do Correio do Povo. E aí foi Paulo, até... assim, ó, só para dar um complemento, aquela Folha da Tarde esportiva, né? Que era um caderno. Segundas-feiras. Aquilo era fenomenal a coisa, porque tinha 2 páginas para futebol e 5, 6 para automobilismo, né? Então era assim coisa... não, o automobilismo naquela época tinha mais procura do que um Grenal. Que pena, Se tivesse um Grenal no mesmo horário, o pessoal ia na corrida. Pena que isso perdeu espaço. Só fazendo parênteses, já que vocês falaram isso de futebol e automobilismo, né, o Grêmio teve, né, o departamento de automobilismo. Né? Eu não me lembro se na década de 50, né, hein, Paulo? Não, é 53, na época do cinquentenário do Grêmio. Foi capitaneado pelo Andreatta, né? Se não me engano. Sim, a maioria dos pilotos maiores eram gremistas. Então só podia. Só fizeram um grupinho. Então, no livro tem a foto da primeira diretoria lá do Grêmio. Mas, enfim, fechando esse parênteses aí, como é que foi essa história? Né? Tem até uma frase aqui que está no livro, né, do Veteran, né, do Paixão sobre Rodas, que o clube lançou ano passado. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que eu queria só botar aqui para vocês, né, ler rapidinho, que narra um pouco essa história, né, do porquê dessas corridas. Né? Diz assim, ó, disse no meio automobilístico que a primeira corrida motorizada aconteceu quando o segundo automóvel deixou a fábrica onde foi montado. Havendo 2 veículos, imediatamente teria surgido a vontade de testar qual deles era mais rápido. Né? Então, claro, tem outras questões que a gente vê, né? A questão do automóvel ser um símbolo da modernidade no início do século passado, tudo isso, né? Do prazer de tu controlar o movimento, a velocidade, tudo isso a gente sabe que estava naquele ideário todo ali. Mas conta um pouquinho mais aí, Paulo, dessa história, assim, desde o início, né? Enfim. No início, aqueles carros que o pessoal pegava um carro de linha e desmontava, fazia um que eles chamavam de charutinho, deixava o carro sem paralama, aliviar o peso todo, né? Sim. Então, aquilo foi até o final da década de 30, e foram esses carros assim feitos praticamente em casa, né? Tirava o que tinha para o do peso, e a diferença do peso era importante nisso aí, né?
Então, bem antes das carreteiras, teve corridas Porto Alegre a Montevidéu e de volta. Imagine aquela época sem estrada asfaltada, só umas trilhas praticamente, né? Sim. Da praia, o bonde desce para passar. Então, imagine, em 30 e pouco no início, os caras faziam. Depois fizeram uma, Rio de Janeiro, Montevidéu, também fora da casinha. Hoje a gente tem que pensar em fazer alguma coisa desse estilo aqui hoje, né? Por causa da segurança. Naquela época não dava muita bola para a segurança. Os próprios pilotos não tinham capacete, não tinham cinto de segurança. Capotava, já era. Né? Então, uma coisa que é interessante, que o Fornari também aqui, eu de Guaíba, o Fornari também aqui, e o meu pai contava, né, que meu pai acompanhava muito as corridas das carreteiras. Como eu acho que a grande maioria dos amantes por automóveis, né, e a grande maioria das pessoas pode ver até essa abordagem que o Fornari fez referente à Folha da Tarde, que tinha mais espaço para automobilismo do que para o futebol. Então, era o grande esporte da época, né? E meu pai relatava que tinha essas passagens, né? Que tinha corrida até Pelotas, enfim, tinha várias corridas que passavam aqui pelo município. O pessoal atravessava de balsa, né? Que é a ligação de Porto Alegre com o restante do estado aqui da parte da Zona Sul era através de barca, né? O pessoal atravessava de balsa de Porto Alegre para Guaíba e saíam daqui e davam sequência. Então, ele conta que eles iam ali para a beira da estrada, onde pegavam um ponto onde tinha mais velocidade ou tinha uma elevação que o carro ia passar, ia saltar, enfim, e eles iam para lá para assistir a passagem dos carros, né, em determinado momento, quando eles sabiam que estaria voltando, estaria indo, enfim, do trajeto. Então ele conta que era uma poeira que ele não sabia como é que os pilotos conseguiam enxergar, né, o adversário, o carro que ia à frente, o carro que ia atrás. Era realmente uma aventura. Hoje, para nós, né, a gente que ouve muito falar na área de segurança do automobilismo, é quase inconcebível, né, uma situação como essa, né? Mas imagina esses precursores que fizeram isso e que deram início a todo esse esporte, né, que hoje está aí, né? Sim. As corridas para a Zona Sul tinham que sair de Guaíba, né? Tinham passar a barca. A largada normalmente era em Guaíba, quando era a corrida. A largada e a chegada. Exatamente, a saída e a chegada era aqui em Guaíba, e depois atravessava a barca para fazer o encerramento, a comemoração e premiação em Porto Alegre mesmo. Exato, né? O Breno sempre falou, né, que o pior das corridas de chão batido, no caso, da estrada, era o lombo de burro, né? Aquilo, quando pegava o lombo de burro, era uma tristeza para conseguir segurar, né? Tanto é que muitos acidentes, né, o pessoal desgarrava nas curvas, né, do chão batido, né, devido aos lombos de burro, né? Aquelas costeletas que ficavam, né? Sim, agora fica imaginando só, né? A gente tem uma caneta aqui. Isso aqui é a largura mais ou menos da base do pneu que pegava no chão, né? Isso. Então os pneus eram umas tripinhas, né? Na corrida em terra sem asfalto, quanto mais estreita era melhor, né? Tinha menos aderência para derrapar, né? Sim, né? Então pode ver que depois com o asfalto aí matou as carreteiras, porque teria que botar pneu muito mais largos, né? Para poder competir, né? Sim. Então, quanto mais estreito, era melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo, com relação a essa questão. Por que especificamente as carreteiras foram escolhidas? Pela potência, pela conformação dela em si, algum ponto específico? Não, porque tem mais segurança, porque eram os carros fechados, né? Porque até então era carro aberto. Era muito raro algum carro fechado. A pessoa usava ou os conversíveis, ou então aqueles charutinhos que tiravam tudo e ficavam só com aquele torpedo, como chamavam, né? Sim. Então, em 37 que começou na Argentina também começou em 37 as coisas das carreteiras. Aqui no Rio Grande do Sul começou até antes, inclusive, com carro fechado, mas só que a denominação carreteira surgiu mais tarde, tanto aqui como lá na Argentina. Eu estive na Argentina em 2017, eles estavam comemorando lá os 80 anos do início das carreteiras. Então, tinha umas 40 carreteiras lá na exposição. Sim. Eles fazem corrida até hoje ainda de carreteira. E não se usa mais. Um detalhe interessante aí da questão tem muita coisa ligada à Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, a Ford 38, caso que foi a última que o pai usou aí dele, né?
ela era mais pesada que a 40. A 40 era mais leve. Sim. Até mesmo porque os americanos já estavam produzindo armamento para ajudar a Inglaterra, né? Sim. Ali em 40, né? Porque os Estados Unidos oficialmente não tinha entrado na guerra. E eu não sei politicamente por quê, né? Que a Ford, na época, né? Talvez o Paulo deva saber mais do que eu isso, que a carroceria da Coupé 40, no caso da Ford, né? que o Breno e o Catarino usaram, né? Ela era mais leve. Não, a 40 porque até inclusive pela aerodinâmica, né? Não, eu digo uma questão de estrutura, né, o Paulo? A 38 é mais pesada. Talvez mais economia até de aço, né? Algo assim, justamente por causa da guerra, né? E foi ali o material, a chapa, né? O pai uma vez me disse que o chassi da 40 ele era mais vazado que o da 38. Sim. Tinha aqueles furos, né? Na estrutura, né? Ele era mais vazado. E os Ford 41 para cima aí começou a ser maior e mais pesado. Né? E Fornato falou uma coisa interessante, a questão da guerra, né? E na guerra, aí até eu estava vendo até umas fotos que o Paulo mandou, os caras correndo de gasogênio também, é isso? Sim, é. Uhum. Isso aí é na década de 40, 42 em diante. Pois é, na guerra, no período da guerra. E a gasolina era... Sim. E como é que ficava esse peso extra, aquele trambolho ali atrás, como é que os caras faziam com aquilo? Não, mas todo mundo tinha esse peso. Né? Então... Não, eu fico pensando aquilo veio em movimento, né? É uma coisa assim. Inclusive, tinha um só que corria com gasogênio a lenha. A lenha. Tinha um depósito de lenha. Imagina. É carvão, né? Sim, mas eu fico pensando assim, porque era mais uma complicação, né? Mais um interação de um complicador. Prazer, né? Mas, tipo assim, o prazer, a emoção, os caras continuaram. Tipo assim, vamos dar um jeito de resolver, vamos continuar correndo. Mas, obviamente, tinha aquele... E os caras botaram aquele trambolhão. Tu tem fotos aqui, eu vou tentar passar umas fotos agora, que era aquele negócio traseiro ali, né? Eu fico pensando aquilo correndo. Fazendo enorme, né? Exato, né? Enfim. Vocês estão vendo as fotos aí, pessoal? Agora apareceu a capa. A capa do livro aí. A capa, todo mundo está vendo? César, está vendo? Sim. Sim. Ó, esse aqui é uma foto faz parte, acho que, do livro, né, Paulo? Teu? Essa é da primeira corrida aqui em Porto Alegre. Isso, o Norberto Jung, em 27, na zona sul de Porto Alegre, aqui. Eles chamavam de, no caso, quilômetro lançado. Quilômetro lançado. Tu tinha 500, 600 metros para embalar. Sim. Então, passaram no período de 1 quilômetro. Já passava no início, já passava a 100 e pouco. Né? Aqui, 31, a tua legenda, né? Uma das primeiras corridas Pelotas, São Lourenço do Sul, ida e volta. Essa aí lá em Pelotas, São Lourenço. Pode ver os caras. Esse aqui tirou todo o modelo A Coupé, tirou os paralamas todos. Exato. Choque, tudo. E foi para a luta, né? E foi para lá. Do lado tem um parado lá que estava expectando. Essa da corrida de Porto Alegre é Montevidéu. Isso, 34. Esse foi aqui da região das praias, aqui do Rio Grande do Sul, lá de Silveira para cá. Sim. Os banhados, aí esse ficou. Né? O César deve estar se lembrando, parece a Estrada do Conde isso aí hoje. Eu muito enfrentei isso aí com o pai aqui. Esse aí é um uruguaio que correu aqui na década de 30, foi o primeiro a correr com o Santo Antônio. E ele, inclusive, ele testou o Santo Antônio na própria corrida. Sim. Ele fez uma capotagem, saiu bem machucado. Bem machucado, porque não tinha cinto, né? Sim. Quer dizer que ele cai fora do carro. Já sabia que era ruim de negócio. Não amassa a cabeça, né? Tu sabe que eu vi um vídeo sobre carreteira no YouTube e eu não me lembro quem era o piloto, tá? Se tu souber, tu nos diz aí, Paulo, que ele falou sobre a questão da segurança, quando começaram a exigir cinto de segurança e capacete. Ele disse, isso eu posso até depois mostrar o vídeo para vocês, ele disse que como capacete ele pegou uma melancia, cortou e tirou a parte de dentro e cinto, ele pegou uma corda e se amarrou no banco. Ele diz isso, né? É incrível. O cinto pessoal delegado. O Schroeder, Alcides Schroeder, ele foi participar dessa tal de Encosta da Serra, alguma coisa assim. Ele tinha capacete, mas o acompanhante não tinha. Sim. E aí o pessoal disse, não vai largar. Ele disse, olha, mas como é que eu vou correr sem meu acompanhante? E aí ele disse que olharam para o lado, né? Isso o Schroeder contando, né? Disse que olharam para o lado e aí tinha uma barraca de melancia. E aí cortou a melancia, eles tiraram o miolo, né? Passaram uma tinta branca e não sei se uma coleira de cachorro, alguma coisa foi adaptado. Não, mas em suma,
E quando chegou lá no final da corrida, a rádio foi entrevistar ele, né? E aí ele disse, pô, né, a sua prova foi bacana, vencedor, alguma coisa assim. E ele disse, pô, mas a coisa foi suada, né? Porque o seu acompanhante aí tá totalmente suado. Na realidade não era o resto do suco da melancia correndo na cabeça do... O caldo da melancia. Genial, genial. Essa da melancia é verdade. Aí, aí Paulo, 36... Isso aí lá no Rio de Janeiro, eles faziam muita corrida lá na Gávea, né? Sim. Aí tinha o pessoal lá de corredores famosos na Europa, e aqui do Brasil, e do Rio Grande do Sul, e o Norberto Jung participava sempre de todas, né? Uhum. É um assíduo corredor aí dessa prova. E essa aí já eram carros feitos, essa aí já a foto agora, já é uma largada aqui em Porto Alegre com os mesmos tipos de carro que corriam lá no Rio de Janeiro. Fantástico. Já eram preparados já para fazer corrida. Né? Aqui a legenda diz que é o Circuito do Cristal em 1937. Que espetáculo, hein? Ele saiu ali pelo Hospital da Brigada, por aí. Uhum. Essa foto aí é praticamente a primeira foto de carreteira. Foi da corrida de Rio de Janeiro a Montevidéu. Uhum. Também, esse aí é um gaúcho que estava participando do seu Pinto, e ele fazendo uma revisão numa revenda fora de São Paulo. Que show, hein? Não, olha o detalhe do paralama dianteiro, né? Pois é, olha ali, olha ali. Nossa. Essa foto, junto com o livro, eu vou lançar um pôster dessa foto colorida. Show. Essa eu achei a mais... Esse eu vou comprar, Olha aí. Montevidéu, Rio de Janeiro. Essa pelo Norberto Jung ganhou essa corrida. E depois eles, na volta aqui em Porto Alegre, foi a festa. Né? Teve o desfile pela cidade toda. Aí a estreia do Júlio Andreatta. Foi no interior, em Fernando Soares. Pode ver que nas costas dele ali está o tanque de gasolina. Olha ali, é verdade. Ali está escrito gasolina, ó. Aí é que eu falei, olha só, como é que os caras faziam isso. Aí o Dirceu Oliveira aí com a usina de força dele. E imagina correr com isso aí, hein? É o bisavô do GNV. Olha ali de novo, ó. E vocês veem, não sei se vocês estão vendo os detalhes, parece aqui pela foto que tem umas linhas que são as amarrações do gasogeiro na carroceria. Esse aí tem uma passagem, esse aí é o filho do Germano Rigoto, o pai do Germano Rigoto, que também chamava Germano Rigoto. Né? Isso. Esse aí ele corria também nessa parte de Caxias. Essa é uma corrida que foi feita em 1949, por aí. Foi a reativação depois da guerra, custou embalar de novo. Aí quando começaram mesmo a valer as carreteiras. Aí só tinha carreteira, né? Daí em diante não tinha mais nada. Ali é o Bertuol. Aí o Bertuol aí, uma passagem aí. Tipo de casas é tipo da fronteira, né? Das casas tipo do Uruguai. Esse carro dele aí não foi, obviamente, aquele outro depois, né? Qual é esse carro que ele usou? Ele usou umas duas, né? O Paulo Carreteiras, 2 ou 3. Não sim, depois ele estabilizou numa que foi feita. Isso aí era mesmo, um carro de passeio, recortava para a lama, para enviar o peso. E aí partiu o carro. O detalhe do escapamento, né, por cima ali, né, vocês estão vendo, isso também era uma coisa que todos usavam. Não sei se era uma normatização deles, né? Não tinha surdina, né, para aliviar. Então, tinha que sair para lá de fora o mais reto possível, né? Sim. Quanto menos, quanto mais. Aí já na década de 50, esses carros pequenos, pode ver lá o Renault, faziam uma volta na Redenção? Redenção. Parque Farroupilha ali. Na legenda diz que é na José Bonifácio ali, exato. Eu acho que lá deve ser a João Pessoa no fundo, né? Parece. Aquele lado ali. Tem um posto de gasolina na esquina ali, pode ver. Tinha em várias praças de Porto Alegre, tinha esses postos de gasolina, né? Na Pinheiro Machado tinha um, da Alfândega. Aqui, o Paulo, aqui em Guaíba, que eu conheci o Lupicínio Vieira, né?
Ele morava aqui em Guaíba e, no fim, acabou falecendo. Correu bastante com esses carros aí. Aí nós vamos mais adiante, com o Diogo Wanger iniciando uma capotagem aí, numa curva aí do circuito da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Espetáculo. O detalhe do público ali, né? Assistindo. Não tinha segurança nenhuma. Né? Direto, o pessoal vinha. Seguido dava acidente. Seguido. Dava. Feio ainda, hein? É. Olha aí, Paulo. Tem um motorzinho 8BA. Era um luxo. 3 carburadores, né? Uma tampinha aí de cilindro da Eisenbruck. Sim. Era o veneno que o pessoal preparava, né? Sim. Tu falasse em carburador, né? Deixa eu contar aqui uma história para vocês rapidinho, aqui um livro Os Bastidores do Automobilismo, do Jean Balder, né? Ele conta aqui, eu vou ler rapidinho um parágrafo, ele fala assim, ele fala sobre o Breno, né? O Balder falando assim: a vitória foi para a carreteira dos gaúchos Catarino Andreatta e Breno Fornari com possante motor Ford. Anos mais tarde, Fornari me diria, durante a entrevista numa rádio em São Paulo, né? Então o Breno falando com o João Balder numa rádio. Aí o João Balder abre o diálogo e diz assim, o Breno falando: tu sabes que na primeira 1000 milhas usamos 2 carburadores, na segunda 3 e na terceira usamos 4 carburadores no motor Ford Edelbrock na nossa carreteira. Aí o Balder volta e diz assim: diante da revelação, brinquei com ele, com o Breno. Poxa, de quantas 1000 milhas vocês participaram? Imaginando que se cada 1000 milhas eles instalavam um carburador a mais para ganhar performance, imagine se tivessem participado de 10 corridas dessa categoria. É uma brincadeira que ele fez com o Breno, né, numa rádio, que cada corrida eles iam aumentando os carburadores, né? Se fosse, sei lá, 10 corridas, ia ter 10, 15 carburadores. Né? Essa foi a piada. O Breno correu 10.000 milhas. 10 carburadores. 10 carburadores. Quer ver um detalhe que eu estava me lembrando agora da questão das 1000 milhas? Uma coisa que surpreendeu a gauchada, o pessoal não estava muito acostumado a correr em circuito. Sim. A questão da terra, a questão do paralelepípedo, aquela coisa toda que se tinha aqui, né? Sim. E lá em Interlagos o pessoal teve que enfrentar o circuito com asfalto. E diz que foi uma surra para o pessoal se acostumar. Outra coisa que também faltou, luz. Sim. Chegou lá, disse que foi uma correria, né? O pessoal, faltou luz nos carros, né? Era alguns com 4 faróis, e aí foi aquela correria. Inclusive tem uma foto da carreteira lá com uma luz em cima do teto, né? Então diz que a turma andava por São Paulo comprando farol, lâmpada, trocando tudo, porque a gauchada não tinha assim, esse costume, né, de circuito e muito menos corrida noturna, né? As 1000 milhas foi a primeira participação noturna, né, da turma. Então são coisas assim que aparecem. Mas a dos carburadores é verdade, né? Sim. É quente isso aí. Daí Deixa eu voltar. O Fornari deve ter muita passagem que o governo contava para ele também, né? Sim, imagino, nas histórias, assim, deixa eu voltar aqui as fotos, nós paramos uma ali em Caxias, deixa eu acertar meu cursor aqui que tá bambeando aqui. Aí, vocês estão vendo aí? Aí está o Oscar Bahia, Isso. Caxias, cerveja Pérola. Essa carreteira aí, uma época eu quase que ia fazer uma réplica dela. Ah, que espetáculo, hein, Paulo? Essa aí ficou mais original, corria até com para-choque às vezes também. Então eles poderiam até circular na rua, né? Sem problemas, né? Sem paralama, sem nada, não pode, né? O ideal seria essa aí. Olha aí. Essa aí é a corrida aquela que o Grêmio e o pessoal patrocinou pelo cinquentenário do Grêmio, 1953. Diz que tinha quase meio metro de água no dia, uma chuvarada que caiu. Foi a chuva direto durante toda Pois é. a prova. Travou a corrida. E como o César observou, olha o público ali em volta, né? Esses carros com essa chuva toda e correndo, né? Pelo que... uma loucura total, né? Deve saber, né? Foi a primeira vez que correu o carro de Fórmula 1 em Porto Alegre, cara. Isso. Eles são vendo os carros que usavam na Fórmula 1 da época, né? O que foi essa prova aí, Paulo? Como? Essa prova aí foi onde, essa foto? No Parque Farroupilha, na Redenção. Lá atrás, vocês estão vendo lá atrás, é o Turing. Foi grande prêmio, o cinquentenário do Grêmio, né? Cinquentenário. Isso. E aí essa aqui é aquela rua lá do Brick da Redenção, né? Sim. Aí é a oficina dos Andreatas ali na Cairu.
o Catarina morava no sul, lá para outra rua, para a Brasil. Uhum. Essa é a famosa azarada. Tá? Azarada? Poderia ter sido a 4ª mil milha vencida. Bah. Trancou a terceira marcha. Cara, parou no final dela. E olha o estilo da frente dela, né? Que eles fizeram ali. Rebaixada. E os faróis também, todos já cortados ali, já com outro estilo também, né? Toda mais... Sim. Ah. Pro carro já... Tudo uma aerodinâmica, né? Começa aí as transformações, né? Que carro era esse, o Paulo Fornari? Um Chevrolet Corvette com Corvette dentro. Motor Corvette. É o Vitória que correu mais com ela do que ele, né? Eu acho. Olha aí que bacana. Essa... Voltando à década de 30, aí foi a primeira corredora de... Olha o capacete de couro, né? A Nilza Ruschel, ela era de Venâncio Aires. Essas histórias eu acho fantásticas, assim, é uma coisa engraçada, assim, que eu vejo que se conta um pouco a história da mulher no automobilismo, né? E tu vê, ela foi em 35, 37, sei lá, quando ela começou a correr. 37, e diz que ela se inspirou naquela francesa, né? Que o apelido, se não me engano, era Helenice, da francesa, que veio a correr no Brasil e se acidentou no Brasil, inclusive, né? Que ela foi conhecida como a rainha do Bugatti. Tem até um livro, o livro eu acho que não é daqui do Brasil, é uma fotógrafa, uma escritora que fizeram sobre a Helenice, que teve também uma história muito assim peculiar, né? Ela era modelo, depois começou a se aventurar nas corridas. Aí, assim, ela era mal falada porque, claro, mulher dirigindo, né, dizendo que, por exemplo, ela fumava em público, então o pessoal se horrorizava com ela, né? Mas, enfim, é importante essa história contar da participação da mulher também nisso, né? Ela se inspirou nas corridas, né? Nós temos... Mas aí a época daqueles carrinhos também. Sim. Paralama, Sim. Nós temos uns 10 minutinhos, eu vou tocar as fotos aqui, vamos ver. Olha aí, ó. Essa aí é sensacional, essa foto aí. O Bertol e o Menegas. 1000 milhas, né? 1000 milhas, exatamente. O Menegas do... Bertol e o Menegas. Bertol e o Menegas. A chave de roda, na época, tinha aquele rolamento seco na ponta para girar mais rápido, né? Olha ali, ó. Usava isso, né? Ali embaixo dá para ver. Aqueles capôs que abriam para frente. Né? Aqui bem à esquerda estão vendo um Jaguar ali, ó. Sim, exato, bem nessa. Isso aí é 55 aqui, pelo que diz a legenda, né? Sim. Essa aí Olha aí, Pedra Redonda, pessoal. Essa é uma foto do... Vocês conhecem, pessoal? Quem tirou essa foto aí foi o Sampaio, lá de Rio Grande. Vocês conhecem ele, né? O Sampaio. Sim, aí, de novo. E tem mais uma outra foto, tem umas fotos do Breno correndo lá em Cassino, também na areia, lá testando a tinta. Depois eu vou... Esse aí um peguinho aí do Catarina com o Camozato. 58, olha que linda essa foto ali. Na zona sul de Porto Alegre. Tu quer ver uma dúvida? Tá? Pode ser que o Camanga venha nos responder. Por que calota nas corridas? Pois é. Catarina adorava isso. Eu nunca consegui descobrir o porquê isso. Estilo, será? Perdia mais tempo, né, Pois eu se preocupava com a ventilação, aerodinâmica, ou era questão só de estilo, talvez, né? Para não perder os parafusos, quem sabe? Vai que... Não garantia os parafusos, não. Caía, mas ficava dentro. Não, tu imagina, nas 1000 milhas foram trocados 44 pneus. Agora imagina, tirar a calota cada vez. Sim. Aí são os circuitos, isso aqui eu peguei do Fornari, que ele postou esses dias em uma rede social, né? Mas enfim. Eu acho que esse é o pessoal do livro, né? Do Menegado. E esse é o Cavalhada Vila Nova, isso, né? Uma loucura isso. Olha aqui. Era uma loucura. Pedra Redonda. Olha o que é. Pedra Redonda. Barque da Redenção. Eu vou fazer um desafio. Aquelas corridas daqueles carros menores, né? Vou fazer um desafio para todo mundo aí, ó, César, que é o nosso diretor de eventos aí. Quando essa pandemia, essa coisa toda acabar, isso já era uma coisa que já estava nos projetos. A gente se reunir, fazer um grupo para tentar fazer um desfile ali, né? Justamente aqueles desfiles que nós fizemos ali fazer um menorzinho, um circuitinho que vai ali, né?
para pegar umas carreteiras, se a gente conseguir, né? Seria muito bacana isso, fazer um desfile em Porto Alegre disso, né? O que vocês acham? Carreteira sobrou um pouco em Porto Alegre agora, né? Oi? Tudo lá em Passo Fundo, né? Podemos ver algumas aqui também, sei lá, tem que esquematizar tudo, mas é uma ideia interessante. Eu vou tentar convencer o televisor, quem sabe, fazer umas carreteiras. Aí convocamos. Livro, quem sabe, né? Sim, convocamos o Ratão, o Mantovani, o Franz, todo esse pessoal que tem essas réplicas, tudo para fazer isso aí. Né? Na primeira edição do livro, o Breno levou a carreteira dele, o Andrata levou as duas que ele tinha. Sim, sim. Então, fazendo na Praça da Alfândega, na frente do Memorial do Rio Grande do Sul, em 92. Já apresentando a próxima edição, a segunda, agora nós vamos colocar bastante fotos já colorizadas pelo computador. Boa. Para ter uma ideia das cores da época. Né? Sim. Olha, esse é do Bertuol, que foi lá uma vez no encontro, né? Quando eles lançaram o livro deles, acho que é 16, isso aí, foi 2016. Tá? Eles lançaram, enfim, o livro deles, né? Exato, foi no Shopping Total. Aí no Sul Brasileiro, né? No Sul Brasileiro, né? A do Mantovani. A do Ratão. A história do Mantovani tem a ver com os brinquedos de criança, né? Ele conta. Carreteira de lata, e o sonho dele era ter uma carreteira. E aí, tu vê, depois de conseguiu realizar esse sonho aí. Isso é uma coisa bacana dele, né? Claro. A do Ratão, né, que foi também um cara que corria. A dele é uma 36, Chevrolet 36 ou 39, nem me lembro. Né? Enfim. 36, acho que é 36 a dele. É 36. Paulo, nós estamos com 5 minutos aqui. Eu queria que tu contasse rapidinho um pouco da história desse carro aí, Paulo, que tu restaurou. Ele tem muito a ver, né, pela época. Conta para nós aí nesses 5 minutos finais aí, por favor. Rapidamente. A Ford, ela mantinha os inspetores da Ford. Sim. Então, inclusive, quando tinha lançamento, vamos dizer, em 32, a Ford passou do modelo A 4 cilindros o V8. Então, imagina, as oficinas no interior, o pessoal não estava acostumado. Então, tinha esse mecânico na Zona Sul, tinha um aqui, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo tinha outro lá em Recife, esses caminhonetes. Era uma oficina ambulante. Sim. Tinha tudo que é tipo de aparelho de teste para testar os carros, né? E eles saíam a circular. O do Rio Grande do Sul, eu sou muito amigo do Nelson Watts, e o pai dele era um inspetor aqui da região sul. Então, isso aí que me inspirou muito. Eles moravam aqui na Avenida Pelotas ali. E mais tarde, na década de 60 e pouco, ele foi chamado para fora para trabalhar em São Paulo no lançamento do Galaxy. Então, como ele era acostumado a trabalhar com V8, então ele foi para São Paulo. Então aí me surgiu, uma época, lá em Bagé, uma caminhonete dessa. Eu fui lá, comprei e adaptei ela para a pintura, como é que era. Sim. Só a parte externa, né? A parte interna não tinha como botar o equipamento. Sim. Mas levavam enxada, tudo. As estradas, não. Imagina, chegar daqui a Uruguaiana, de época de chuva, no inverno. Imagina. Tinha que ter correntes para botar na roda. Então eu disse, porra, quanto tempo tu demorou nesse restauro aí, tudo, né, para deixar elas? 10 anos. Essa caminhonete estava tirada no campo, lá em Bagé, céu aberto, motor a 15 metros do carro, aberto. Eu me lembro dela aqui em Guaíba, Paulo, quando tu guardava aqui na tua casa. Eu tinha a casa na Florida lá. Ela ficou um tempo ali. Aí depois levou 10 anos, né? A questão de valores também, né? Porque claro. A gente mesmo procura fazer algumas coisas, né? E levar num que trabalhe melhor e com preço razoável. Então, levou 10 anos. Mas depois que eu era um carro muito antigo, eu tive dificuldade de ficar dentro da cidade, aí acabei vendendo, está lá em São Paulo. Que bom. E está bem cuidada? O cara me comprou e já vendeu para o outro. Quando aparece naqueles encontros ali na Estação da Luz, tem até a foto esses dias dela desfilando lá. Teve um leilão também ano passado, não sei se foi vendido ou não, mas foi bem interessante o trabalho da recuperação. Sim.
Espetáculo. E me diz uma coisa, o livro de Colecto, quando é que tem planos de lançamento? Seria o volume 2, é isso? Do teu? É o volume 2, um a mais das partes colorizando as fotos, né? Para ficar um pouco diferente. Sim. Eu estou aproveitando a quarentena agora aí do corona. Sim, para trabalhar nele. Né? Mas tem previsão? Claro que agora... Umas 1000 fotos. Ah, show. Estou separando para ficar em umas 400, mais ou menos. Sim. Para não ficar um livro muito extenso. Né? Esse ano ainda se possa... Sim. Lançar esse ano ainda. Esse processo de curadoria, às vezes, é difícil, né? Tu ter que tirar uma foto e deixar outra. A gente viu isso muito no livro do Vetter, né? No Paixão sobre Rodas. Não é muito fácil, né? Desde 92 estava meio parado. Então, até eu mesmo esqueci de fotos que eu tinha. Então, estou catalogando tudo. Sim. Escaneando, porque o meu scanner na época era muito... Claro. Era muito Paulo, tem que fazer ligeiro para tu assinar o outro, hein? Olha só. Aí, ó. Eu tenho o livro ali, naquela aí Passo Fundo, que eu peguei a assinatura daquele pessoal todo lá, que praticamente morreram todos, né? Que coisa. Pessoal, olha só, nós temos menos de 1 minuto, então queria deixar aqui os agradecimentos aí ao Paulo Renner, né, por trazer essas fotos, esse conhecimento, ao Alexandre Fornari também, né, e ao César Maciel, né? E estamos encerrando, então muito obrigado de novo, né? Daqui a pouco, segunda-feira, a gente bota esse programa no ar e manda o link para todo mundo. Obrigado, pessoal, tenham todos um bom fim de semana. Até mais, tchau, tchau. Tchau.